Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, estou aqui trazendo esses temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números para ajudar você a conhecer melhor as suas potencialidades, os seus dons, os seus talentos. E hoje eu quero fazer um programa muito especial, um programa para desmistificar toda a crença e padrões que a gente tem em relação ao número da residência. Isso mesmo. Se nós prestarmos atenção, eu quero que você saiba que toda casa e todo endereço tem um número correspondente. Então você já vai pegar papel, caneta, gravador, tudo que for necessário para você anotar essas dicas importantíssimas sobre o número da sua residência. Mas antes disso, eu quero pedir a sua permissão. Isso mesmo, você que está na sua casa, você que está no seu carro, no seu trabalho, é sempre com muito carinho, é sempre com muita alegria e respeito que eu quero falar juntinho de você. Nós estamos na rádio, Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E falando desse tema muito importante, poucas pessoas entendem a importância desse tema, mas toda casa, todo endereço, seja comercial, residencial, tem uma numeração. E é isso que eu quero ensinar você. Só para você ter uma ideia, eu escuto muito as pessoas falarem assim: nossa, nós precisamos viver e equilibrar a casa no número 6. Ok, mas o 6 combina com todo mundo? Não. Então eu quero falar um pouquinho de cada número para que vocês entendam a força que ele pode trazer na nossa vida ou não. Todos os números possuem uma frequência, todos os números possuem uma vibração e todos os números combinam ou não com a nossa frequência pessoal. Então essa história que todo mundo combina com uma casa 6 cai por terra, porque existe mais da metade da população mundial que não combina com a vibração do 6. Muito pelo contrário. Por exemplo, eu nasci numa energia que eu não combino com o 6. Se eu colocar minha casa ou meu estabelecimento comercial no 6, vai ser muito amoroso tudo, mas vai ficar estagnado. Eu vou perceber que a coisa não vai fluir da forma que eu preciso. Da mesma forma que as pessoas falam, o número 8 é super importante, vamos pôr um comércio no 8 para ganhar mais dinheiro, para ser próspero. Da mesma forma, o 8 ele traz uma frequência de ganhos, de prosperidade, de abundância para quem combina com o número 8, com essa frequência. As pessoas que nascem na vibração do 3, do 5, elas não combinam com o 8. E isso pode deixar um ambiente mais hostil, um ambiente mais frio. Então, nós vamos agora adequar muitas coisas. Quando nós temos uma família, nós procuramos analisar todos os membros da família para adequar na melhor frequência da residência, para que todo mundo possa se sentir em aconchego, que todo mundo possa se sentir próspero e que a vida flua com mais facilidade para todos. Eu venho de uma escola muito tradicional da numerologia. Eu sei que muitas pessoas e muitos colegas só levam em consideração o número de um apartamento, mas quando eu aprendi, eu estudei, eu sei que nós temos que levar em consideração o endereço todo. A gente sai um pouquinho do nome das ruas, né? Porque muitas ruas aqui em São Paulo existem várias formas de escrever, várias grafias. Por exemplo, a Rua Turiaçu. Você vai no começo, ela é com dois S's. Você vai no final, está escrito com C cedilha. Tem uma rua perto lá do Espaço, Conheça-te, que é Luiz Góes. Ela tem 6 formas de escrever. Luiz com Z, Luiz com S, Góes com I, Góes com E, Góes com Z e Góes com S. Então, a gente não sabe pela planilha da prefeitura qual é a grafia correta. Porém,
o número, nós temos que ficar atentos. Então, todos os números, eles trazem uma frequência, eles trazem uma vibração. Quando nós olhamos esse endereço, nós temos que ver o número do prédio, se esse prédio tem bloco 1, bloco 2, bloco B, bloco C, ou se apenas está escrito o nome. Às vezes são 2 blocos, mas está escrito edifício Primaveras, edifício Jabuticabeiras, por exemplo. Então, a gente tem que levar em consideração apenas o numeral ou a letra. E temos que fazer a conta do apartamento. Então, nós vamos ver o prédio, se tem o bloco e o apartamento. Somamos tudo, vai ficar num dígito só. Da mesma forma, um estabelecimento comercial, o prédio e o número do conjunto, da sala comercial. Da mesma forma, se você mora numa vila, a vila tem um número de rua e o número da casa que você mora. Se você mora num condomínio residencial, também tem o número do condomínio e tem o número da casa que você habita. Então, isso você vai somar todos os dígitos e vai deixar num dígito só. Se por acaso essa casa que você mora deu 1, ela não é ruim, mas ela é uma casa que começa muitas coisas e não conclui. Então, são pessoas que têm uma energia de começar muitas coisas e acabam não concluindo, deixando as coisas para depois, tudo pelo meio do caminho. Eu estava conversando com uma cliente agora há pouco, antes de entrar aqui nos estúdios, e ela falou justamente desse 1, que ela está com dificuldade porque ela tem começado muitas coisas e não dado seguimento. Quem mora numa casa 1 pode se sentir mais isolado. Quem mora numa casa 1 pode sentir também mais distante, mais, sabe, dentro de si mesmo. Às vezes, cada um vive no seu próprio mundo. Pessoas que vivem na mesma casa, mas cada um vive no seu próprio mundo. Ou seja, são pessoas que se tornam um pouco mais egocêntricas, egoístas, às vezes agressivas. Então, a gente precisa corrigir. A gente não pode deixar essa casa com uma vibração tão densa, com tantas dificuldades. E isso, na consulta numerológica, quando você passa comigo, é que eu vou ajudar você a dimensionar e ver qual que é a letra que vai dar certo para que seu lar fique mais harmonioso, bem como seu ambiente também. Se por acaso você somou e a sua casa deu 2, é uma casa que traz um nível de parceria muito bom. É um nível do outro importante, né? É a consideração com o outro. É uma casa da adaptação. Mas no negativo pode se tornar uma casa muito apática, de pessoas preguiçosas, pessoas que deixam tudo para depois, né? Então é muito comum você chegar num ambiente, numa residência que vibra um 2, e você vai ver o portão quebrado, a janela despencando, a campainha não funciona. Passam-se 10 anos, você vai na mesma casa, você vai encontrar a mesma cena. É como se as pessoas deixassem tudo, né? Vai empurrando com a barriga. É uma energia muito preguiçosa. Então, nós também não podemos deixar. Nós precisamos ajustar esse ambiente para ele se tornar mais dinâmico. E sempre levando em consideração que todos os números pares são mais lentos e todos os números ímpares, eles geram mais movimento. Se você somou o seu ambiente e deu 3, o 3 é uma energia de crescimento. A gente fala dentro da numerologia que é o coelho, né? Tudo triplica no 3. Então, é uma casa alegre, é uma casa onde as pessoas têm um nível de interação, um nível de alegria. É uma casa que possivelmente você vai chegar, tem música, tem a arte muito presente, né? As pessoas piadistas, né? As pessoas que acabam brincando muito uma com as outras, ok, perfeito. Só que no negativo do 3, é aí que você precisa prestar atenção, se o seu ambiente vibra positivo ou negativo, tá? As pessoas que somaram tudo e a casa virou um 3, no negativo são pessoas que o dinheiro entra, mas não sabe para onde foi.
Porque normalmente o 3 ele dá desperdício. A hora que você pensa que você vai falar, nossa, agora deu certo, né? Agora eu vou guardar uma graninha, aí arrebenta um cano, você precisa chamar conserto. Às vezes, muito desperdício de produto de limpeza, desperdício de energia elétrica, de água, enfim. Tudo isso precisa ser levado em consideração, porque o 3 do negativo, ele aciona esse tipo de circunstância na vida das pessoas. Se você somou a sua casa e essa sua casa deu a energia do 4, pois bem, o 4 é uma energia do trabalho, da estruturação, da organização, da disciplina. Então, normalmente, as pessoas que vivem numa casa 4 têm uma tendência a serem mais organizadas e disciplinadas. Perfeito, é necessário. Nós evoluímos com ordem. Porém, no negativo, esse ambiente pode se tornar muito engessado, muito crítico, autocrítico, aquele ambiente super controlado, hora para tudo, né? E restrições, porque às vezes o 4 ele fica tão dentro do seu próprio quadrado que ele não vê nada mais, nada menos do que aquilo ali. Não vê nada mais do que o que está no seu nariz, né? E às vezes se torna muito também parado, engessado, percebe que está sempre faltando a parte financeira. São pessoas que sempre estouram cartão de crédito, estoura cheque especial. É uma dinâmica difícil de lidar no negativo com o ambiente 4. Tá? São pessoas que vivem desempregadas. Então, a gente também, levando em consideração todos da casa, nós corrigimos com uma letra e isso é na consulta individual que eu consigo ajustar. Se você somou o seu ambiente e o seu ambiente deu 5, o 5 é uma energia dinâmica, é uma energia do movimento, é uma energia da versatilidade, do jogo de cintura, né? Então, uma casa 5 é uma casa movimentada, entra e sai, muita visita, muito abre e fecha a porta. Então, é uma casa bem dinâmica. Eu tenho algumas citações de casa 5, né, que a gente tem que levar em consideração, que às vezes a família ali, ela se perde um pouco no negativo da energia, porque o filho entra, a mãe não sabe se a mãe está, aí você liga para procurar o pai, não sabe se o pai voltou, se o pai saiu, sabe? Fica um pouquinho desorganizado, né? É uma energia que traz um alto e baixo de emoções muito grande. E uma coisa que preocupa muito quem vive numa casa 5 são os vícios, né? Normalmente, as pessoas que habitam ou vivem nessa frequência, elas vivem o tudo ou nada. Às vezes passa um elefante na frente e a pessoa nem vê. É dela e ela deixa embora. E às vezes a formiguinha que não tem nada a ver, ela fica perdendo energia. Então, numa casa 5, quem bebe, bebe mais, quem fuma, fuma mais, quem se irrita mais. É como se as pessoas vivessem nos extremos e não no equilíbrio tão necessário para uma vida mais harmoniosa. Então, a gente também corrige, né? Eu fico muito atenta a uma casa 5, porque quando eu fiz direito, que nós fizemos muita coisa de estudos e pesquisas e amostragens, né? A maioria de alguns crimes que aconteceram em casas, em residências, né? As pessoas que são um pouquinho mais velhas, da Rua Cuba, Susana Richthofen e tudo mais, as casas somavam os 5, tá? Eu não quero assustar as pessoas, porque aqui não é sentença, são tendências, mas é bom a gente ficar esperto, né? Porque tudo que é exagero, extremismo, não leva a gente a nada, só leva a gente a coisas ruins, e nós podemos corrigir isso rapidamente com o estudo numerológico. Tá? Tem jeito, não precisa mudar, não precisa fazer nada drástico, mas precisa ser corrigido e com uma letrinha a gente faz muito bem e o resultado é muito legal. Se você somou e a sua casa deu 6, ok, é uma casa harmoniosa, é uma casa amorosa, é uma casa onde a família, a energia da família, do equilíbrio reina,
né? Então, normalmente é uma casa bem família mesmo, aquela casa gostosa de se viver. Porém, por exemplo, eu não combino com o 6. Então, essa casa, ela vai ser muito gostosa, muito harmoniosa, mas eu vou sentir uma pasmaceira, sabe? Eu vou sentir a coisa muito estagnada, a coisa muito sem movimento, sem fluxo. Então, rouba um pouquinho da prosperidade, da movimentação de quem não vibra um 6. Então, é importante a gente corrigir. Porque nós nascemos, eu sempre falo isso nos meus programas, com o dever e com o direito de sermos prósperos, de sermos felizes em todos os níveis. E se existem letras e números, é para isso mesmo, é para a gente usar e ser bem-sucedido, não é? Para a gente usar essas ferramentas a nosso favor e deixar fluir, deixar a coisa acontecer com mais facilidade, tá? Então, casa 6, a gente corrige. Se você mora numa casa 7, esse 7 é uma energia muito espiritual, né? Independente de religião. Eu diria que o bom para quem tem um 7 é uma igreja, um templo, um local de orações, porque o 7 ele se remete, ele vibra a uma energia muito espiritualizada de estudos, é uma energia muito contida. Então, se as pessoas moram numa casa 7, consequentemente são pessoas mais introspectivas, que vivem mais isoladas. Os grandes casos das ites da vida, né, são pessoas que ficam mais doentes, somatizam mais doenças, isso é muito importante, porque o 7 ele tem essa frequência, e não são todas as pessoas que vibram numa frequência constante de quinta dimensão, de, né, espiritualmente mais evoluídos. Então, acaba sofrendo algumas energias mais densas que esse 7 traz. Então, eu presto atenção porque os grandes casos que chegam até a mim de depressão, de síndrome do pânico, das ites da vida, faringite, amidalite, enfim, de somatização de doenças, são pessoas que vivem numa casa 7. Eu tenho 2 clientes, um casal, que eles passaram anos da vida deles se dedicando, trabalhando, juntando, né, os seus recursos para se mudar por um apartamento dos sonhos, aquele local que o prédio tem tudo, é um ambiente muito gostoso, mas eles voltaram a se comunicar comigo, porque depois que eles mudaram para esse ambiente, que era o ambiente dos sonhos, o que eles almejaram uma vida, a esposa começou a ficar muito doente, né? E quando a esposa ficou bem, quem começou a ficar muito doente foi ele. E fazendo toda a composição dos números, nós percebemos que o número dava 7, nós precisamos corrigir, né? Palavras desse meu cliente, ele falou: Márcia, nós já mudamos para esse ambiente dos sonhos, tudo que nós almejamos uma vida já há mais de 6 meses. Para você ter uma ideia, desde que nós colocamos o pé, dormimos e começamos a morar nesse local, eu não consegui pregar um quadro na parede, né? Só foi problema, doença, pronto-socorro, internação, e isso me chamou muito a atenção. E aí nós fizemos todo um estudo, nós analisamos todo o período que eles estavam e corrigimos. E eles hoje estão tranquilamente, tudo foi ajustado através daquele númerozinho com a letra corrigida para que tudo fluísse melhor, tá? Então, isso é para você entender a força que tem uma vibração que nós vivenciamos, tá bom? Se você somou, a tua casa deu um 8. O 8 é um número muito próspero. Aliás, o 8 é o equilíbrio da razão, da emoção, da matéria, do espírito. Sejamos bons e justos com os outros, mas não nos esqueçamos de ser bons e justos conosco, né? Consigo mesmo. Então, o 8 sempre vai trazer uma abertura de prosperidade. Para quem combina com o 8, por exemplo, eu combino com o 8. É uma energia muito boa para mim, flui, é um fluxo natural da minha extensão de frequência. Mas, se você não combina com o 8, você pode sentir que você, no ambiente, na casa, no estabelecimento comercial, como se fosse o quartel-general.
você se sente sufocado, você se sente oprimido, você sente uma frieza. Então, também não é legal, né? Nós precisamos ter um ambiente, um local de convivência muito agradável, porque normalmente a nossa casa, o nosso estabelecimento de trabalho, são locais que nós ficamos sempre, ainda mais agora nos últimos meses, né? Que todos nós estamos mais reclusos. Então, tudo isso é muito importante, a gente coloca a letra. Se você somou e o seu ambiente deu 9, o 9 é uma energia como se fosse o irmão mais velho dos números. O 9, ele tem dentro de si toda a energia do 8, do 7, do 6, do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. Então, é como se fosse um número sábio, um número que carrega uma bagagem. E para as pessoas de fora, quem olha uma casa 7, pensa que vocês que moram no 9 não precisa de nada. Então, é muito comum só sair. As pessoas batem ali para pedir. Às vezes, a rua inteira, né, tem carro, tem condições, mas aconteceu alguma coisa, é na sua porta que vão bater para pedir ajuda. Não que nós não devamos ajudar, não é isso. Mas vamos cotizar, cada um ajuda um pouco, não é? Então, o 9, a energia é de sair. É uma energia que fica que nem uma torneira aberta. E as pessoas têm dificuldade de reter os seus ganhos, as suas conquistas. Então, nós precisamos corrigir, sim, né? Porque todos nós precisamos ser humanitários, generosos, mas também precisamos cuidar da nossa família, do nosso lar e do nosso ninho. Então, a gente corrige, né? Então, nós não deixamos nenhum ambiente de uma forma que vá tirar energia, que vai tirar benefícios. E tudo isso é através do estudo numerológico. Se você quiser fazer a sua consulta, agendar a sua consulta, você vai deixar um recado de texto ou de voz no WhatsApp 11 97559 1469, 11 97559 1469, e eu vou ficar muito feliz em poder atender você, tanto presencial, lá no consultório, quanto um atendimento online que dá um super resultado. Nós gravamos tudo, tem parte escrita, nós ficamos em média 1 hora e pouquinho conversando, ajustando todos os pontos da sua vida, nome, data, endereço, tudo que é necessário para você deslanchar e fluir. Então, é só você agendar pelo WhatsApp. Me siga no Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Ali eu tenho postado muita coisa legal para você poder me seguir, acompanhar, coisas para você evoluir, para você entender melhor todos os processos. E também falando que todos os meus vídeos estão postados no meu canal do YouTube. Se inscreve, aperta o sininho para que você tenha tudo ali que vai ser postado sempre que possível, mini aulas, programas, coisas importantes para compartilhar com você e com pessoas queridas. O meu canal do YouTube é o Márcia Pugliese Oficial. Eu vou ficar muito feliz em ter você lá comigo, tá bom? Lembrando que a numerologia é uma ciência, não é adivinhação, não tem nada a ver com espiritismo, muito pelo contrário. Ela te dá ferramentas para você evoluir, para você se superar. E não é por acaso que você está me vendo, que você está me ouvindo. Então, será que não está na hora de você mexer alguma coisa na sua vida e ter melhores resultados? Vem fazer seu estudo numerológico. Programa Conheça-te, por Márcia Pugliese. Anota o meu telefone, 11 97559 1469. E eu estarei na próxima terça-feira, às 13 horas, com o programa novamente. Terminou, né, André? Terminou o programa. Então, eu vou agradecendo a oportunidade de estar aqui. Gratidão aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, ao André, que me ajudou na técnica hoje, a todos vocês, uma semana de luz, de bênçãos, de paz, e até terça-feira, 13 horas, Conheça-te, por Márcia Pugliese. Gratidão!